Olá, meus amigos, tudo bem? É um prazer novamente estar com vocês. Mais essa transmissão, mais esse podcast. E hoje nós estamos aqui recebendo a visita ilustre de uma pessoa que é muito querida pela população de Nova Iguaçu, Leandro Alves Ferreira, o baixinho da van. E ele justamente hoje está conosco porque ele é muito falado aqui entre os nossos funcionários. Muitos funcionários nossos trabalham com ele em ações sociais, participam de atendimento beneficente, gratuito à população de Nova Iguaçu. E por indicação dos nossos funcionários, nós estamos trazendo aqui o nosso amigo Leandro Alves Ferreira, o baixinho da van, para que ele possa falar um pouquinho das suas ações sociais em Nova Iguaçu. Ele é vereador por Nova Iguaçu, conseguiu ser eleito sem ajuda de ninguém, ou seja, uma eleição orgânica, uma eleição onde ele, através dos amigos, ele conseguiu conquistar esse cargo no Legislativo de Nova Iguaçu. E hoje ele vem justamente trazer um pouco da sua experiência, da sua vida e também do que ele está fazendo pela saúde de Nova Iguaçu. Vereador Leandro, baixinho da van, muito obrigado pela sua presença, agradeço imensamente e a gentileza de ter vindo aqui no nosso podcast. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Mas é só uma ressalva. Primeiro Deus, depois a todos os amigos, amigas e a família que nos permitiu disputar esse prêmio e sair vitorioso. Porque a gente tem que dar toda a honra e glória a Deus sempre, né? E aos meus líderes, né? Que hoje eu posso dizer para você que Nova Iguaçu pode se considerar que o Rogério Lisboa foi o melhor prefeito da cidade de Nova Iguaçu, né? Hoje nós temos o Dr. Luizinho, que é um dos caras que mais entrega na saúde do estado do Rio de Janeiro, né? E nosso deputado estadual, Carlos BNH, que é um cara fantástico, também veio igual a mim, também do nada, né? E hoje é um dos melhores deputados do estado do Rio de Janeiro, um cara que entrega pra caramba também. Que coisa boa. Mas muito obrigado por estar participando do seu podcast e falar também um pouco do seu projeto também, né? Que faz a diferença na vida de muitas pessoas, porque, falando com o meu amigo Marcelo, pelo menos 40% da população ela sofre de crise alérgica no nosso Brasil. Gente, né? E você é uma referência disso aí. Obrigado pelo convite. Você também tem atuado, eu tenho sabido aí pelos nossos funcionários que, inclusive, um deles, né, um dos colaboradores nossos, um fisioterapeuta, atua, o Dr. Anderson, né? Ele atua lá no seu centro social, trazendo alívio na parte de alergia também, de asma, de bronquite. Você fazendo fisioterapia respiratória, muitos pacientes lá que precisam, né? É um cara fantástico, né? É um cara que ele fez esse elo através do Antônio, né? Exato. E hoje eu estou aqui sentado com você falar dos nossos projetos, no todo, tanto o meu quanto o seu, né? Para quem não sabe, vocês, se não assistiram o podcast do Antônio, assistam. É uma história de vida maravilhosa, uma história de vida junto a Tony Tornado, junto aos Trapalhões. Vale a pena vocês assistirem. E hoje, de Tony Tornado ao Brasil Sem Alergia. Não deixe de assistir. É isso aí, Antônio. Mas é isso aí, vereador. Muito obrigado. E me diga uma coisa. O senhor foi eleito agora recentemente. E qual é o seu projeto para Nova Iguaçu para os próximos anos, hein? O que o senhor tem? Vamos nos atentar para a área de saúde, né? Porque a nossa área, justamente, a nossa área é foco. Qual é o seu projeto no futuro para que a saúde de Nova Iguaçu possa melhorar? Agora nós entendemos que a saúde não é somente atendimento médico, atendimento de pessoal de saúde, o próprio saneamento básico, ele está envolvido na saúde, ele é muito importante para a saúde. O senhor me falou alguma coisa sobre o saneamento básico, o senhor brigou lá pela sua comunidade? Sim. Explica um pouquinho sobre isso, porque a saúde começa da base. Então, quando em 2015, né, quando nós já não acreditávamos mais na política, nós, através de um grupo de amigos, nos reunimos e decidimos tentar fazer um vereador amigo nosso que conhecesse a nossa região, que pudesse lutar pela nossa região. E hoje, a nossa região, que é chamada Bairros do Terceiro Distrito, ela hoje recebe melhorias constantes, desde saneamento básico, a iluminação pública, a segurança pública. Hoje, Nova Iguaçu, a única clínica que funciona até às 22 horas é a Clínica de Santa Rita, no qual ela sai de 8 mil atendimentos mensal para quase 16 mil atendimentos. Caramba. Prova disso é que uma saúde, quando as clínicas fecham às 5 horas da tarde,
8 a 9 mil pessoas ficam sem atendimento. Exatamente. Então a gente vai lutar para que mais clínicas fiquem abertas até as 22 horas. Até as 22 horas. Para que mais pessoas, a população possa ter atendimento. Entendi. Mas atendimento de ponta, não é só chegar lá, abrir a clínica e ter lá um clínico somente para atender. Não, tem um dentista, tem um ginecologista, tem uns exames como o seu, por exemplo, né? Exato. De alergia, para poder fazer o teste das pessoas que não têm tempo para se cuidar. Exatamente. Hoje o trabalhador sai 3 horas da manhã e ele volta 8 horas da noite. Ele passa praticamente 6 horas dentro do ônibus, transporte público hoje. A gente sabe que o Rio de Janeiro hoje é um caos. É um caos. No transporte, exatamente, né? Mas a gente quer continuar lutando muito para dar uma qualidade de vida para toda a população iguaçuana, não somente dos meus bairros, não, que os bairros do terceiro distrito. Mas eu acho que a saúde hoje, principalmente na minha cidade, ela tem tido marcas históricas. Todas as clínicas reformadas, clínicas sendo inauguradas, então a gente quer compor com o governo para que mais clínicas sejam abertas, as clínicas funcionem sempre com êxito que já tem, né? Mas para que isso aconteça precisa ter uma fiscalização em tempo integral, ouvir a população, que é muito importante, que a população também ela tem um papel muito importante para que tenha um atendimento de qualidade na nossa região, né? Exatamente. E ser modelo para outras cidades também. Com certeza. E o senhor sabe que eu trabalhei muito tempo da minha vida em emergência, sabe? Boa parte dos cabelos brancos que eu tenho é por noites mal dormidas na emergência. E é engraçado que depois de meia-noite, as doenças inflamatórias, elas começam a pipocar nas unidades de emergência. A asma, por exemplo. Nossa, muita gente passa mal depois de meia-noite. Meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, já sabe que já vem aquela carreira de pacientes com asma, com crise de asma. E eu até estava conversando da possibilidade das unidades que já atendem esses pacientes, né, que tem muita gente que sofre de asma no Rio de Janeiro, principalmente na Baixada Fluminense, porque Baixada é Baixada, né? Ou seja, a poluição ela fica acumulada e o ar não circula muito. Não tem como levar esse ar para o oceano, diferentemente da Zona Sul, que você tem os ventos alísios que levam aquele ar poluído para o oceano. Na Baixada não, na Baixada aquele ar fica acumulado, entendeu? Então a quantidade de gente que tem alergias respiratórias por causa da poluição é muito grande mesmo. Eu acho, até dando uma dica aqui, né, para os políticos que às vezes vêm, por que não pegar essas clínicas que já estão formadas, que já têm pessoal capacitado e colocá-las, lógico, com apoio, com uma verba, né, colocá-las para funcionar todos os dias e ter um médico de plantão para atender esses casos de doenças respiratórias. Porque eu vou dizer uma coisa, você pegar um carro, você levar 40, às vezes meia hora, com uma crise de asma, de falta de ar, né, na madrugada não é brincadeira, sabe? A pessoa realmente é muito agonizante. Então, Marcelo, e a gente sabe que boa parte desses pacientes tem doenças cardiovasculares, né? Tem doenças do coração. Pegando esse teu gancho, é justamente por isso que eu estou aqui. Porque se hoje você tem uma ferramenta de tamanha importância, onde o meu município, ele pode agregar essa força a você, exato, por que não de repente levar para a Secretaria de Saúde essa ideia e aproveitar o seu mecanismo, o seu ônibus, a sua estrutura que você também já tem em Nova Iguaçu, para que mais pessoas possam saber que existe um tratamento especializado para esses pacientes que sofrem dessas crises. Exatamente. Então eu quero também já te propor já também que a gente possa sentar, bater um papo, você me orientar de como eu poder levar isso para o nosso secretário, o Dr. Luiz Carlos, que é um cara fantástico, faz um trabalho fenomenal na nossa cidade, e agregar, né? Tentar agregar. Exatamente. A gente sabe que hoje tudo é custo, né? Tudo a gente não pode simplesmente querer fazer. A gente tem que colocar os pés no chão para fazer bem feito. Com certeza. Não adianta a gente querer fazer de qualquer jeito. Mas entenda, vereador, que hoje nós temos super unidades de saúde. Sim. E por que não tornar essas unidades orgânicas, né? Vocês têm tanto médico, por exemplo, que tem consultórios e que tem horários ali que poderiam ser utilizados, que não são usados. E às vezes tendo uma parceria com o SUS, recebendo muita, como acontece na Europa, né? Eu tenho parentes na Europa, na França, na Espanha, e lá como é que funciona o negócio? Lá o médico recebe do paciente o valor da consulta e o paciente vai buscar o reembolso junto ao governo local, junto à prefeitura, entende? Então, dessa forma, você não precisa construir mega estruturas, que a gente sabe que a mega estrutura é difícil de administrar, ela é um custo imenso,
muitas das vezes você não consegue ter um orçamento adequado para aquela estrutura. Você usa já uma estrutura que o médico já paga a luz, já paga a água, já paga o aluguel, né? E você só incrementa o horário. Verdadeiramente, né? Nenhum município consegue segurar sozinho. Nenhum município. Se não tiver uma parceria do governo do estado, do governo federal. E por que não fazer a parceria com a iniciativa privada, principalmente com os médicos, aqueles que já têm seus consultórios prontos, que gostariam de estar trabalhando nos seus consultórios, entende? Prefeririam, porque é a casa deles, o consultório é a casa deles. Eu acho, Marcelo, que uma parte é só uma ideia que eu posso te dar. A desvalorização profissional no Brasil ela já está muito. Já ultrapassou. Hoje a gente tem médico que ganham R$500 para ter um plantão de 24 horas. Esse médico ele não vai dar excelência. Não vai dar excelência, não. O técnico de enfermagem, o salário defasado. O enfermeiro, o salário defasado. Os salários dos profissionais da área da saúde estão muito defasados. E o enfermeiro ainda tem uma você tem que ter uma valorização desse profissional. É uma das coisas que não é só o baixinho como vereador que tem que lutar. Lógico. É de cima para baixo, é de baixo para cima, é de lado para o lado. Porque tem que lutar, tem que valorizar esse profissional. Mas só entende que o enfermeiro ainda tem uma lei, né, que o protege. O médico não tem essa lei. O médico não tem piso salarial. O médico não tem. Sim. Ou seja, o médico. Mas ele é médico. Se ele vai para um local e não paga bem, ele pode abrir uma porta na casa dele que ele vai ser médico. Talvez ele vai ganhar muito mais que servir o poder público. Exatamente. Mas é pela paixão muitos médicos continuam ganhando menos, porque ele também se apaixona por aquele paciente, pelo aquele local de trabalho. Verdade. Então a gente tem que ter um pouco de sensibilidade dele para poder valorizar esse médico e dar o carinho necessário dele, que ele abre a mão da família dele para cuidar da família do teu próximo. É verdade. Mas assim, eu penso numa política mais orgânica, menos vertical, ou seja, uma política realmente que, de certa forma, traga uma administração que venha a trazer o benefício para a população de uma forma individualizada, de uma forma personalizada e que diminua o custo operacional do Estado. Isso é o mais importante, né? Porque hoje o pessoal sempre quer fazer super, né? Mas não tem uma ideia como o senhor, de certa forma. Vamos primeiro trazer saneamento básico. Eu me lembro que o senhor conversou comigo aqui, que o senhor lutou muito pelo saneamento básico nas regiões que o senhor estava ali. Diz que praticamente quase todas as regiões já têm saneamento básico. Quase todas as regiões. Então isso é uma coisa simples que vai reduzir imensamente o número de doenças, né? São os representantes que você escolhe. Exatamente. Né? Porque hoje a população também, ela precisa entender que a pessoa que ela escolhe para representar, ela tem 4 anos para avaliar essa pessoa. Então, se você escolhe mal, tu perde 4 anos, mas você tem a opção também de tirar ele e tentar uma outra pessoa. Exatamente. Você não pode ficar refém daquela pessoa por mais 4 anos. E assim, eu ainda, assim, se eu fosse um legislador, né? Quem sabe o senhor se torna um deputado federal, né? Para poder propor isso, né? Isso aí, se Deus quiser, o senhor conseguirá, né? Se eu tiver fé em Deus, o senhor vai conseguir. Mas e nos Estados Unidos, em vários estados, você pode desvotar no político, sabia? Desvotar. Você pode tirar o voto que você deu e o político pode sair. O senhor quer que eu fale a minha opinião pela retirada do voto? Sobre a questão de que muitos falam ainda que nós somos um país assim, democrático, que é uma fala até meio que ela causa dúvidas. Será que se a gente colocasse a população do Brasil, dá o direito dela votar se ela quiser, isso mudaria um pouco o nosso Brasil? Com certeza. Porque a gente fala que nós somos um país democrático, mas o voto ainda é obrigatório. É obrigatório. Então acho que nós temos que sair dessa vertente. Da opção da população votar sim ou não. Ou não, exatamente. Porque o que está acontecendo? Na minha região, por exemplo, quase 40% da população não votou esse ano. Exatamente. Por que não votou? A revolta? Porque ela optou de pagar a multa? Ou porque ela está saturada? Está saturada, não aguenta mais. Né? Então, se você der essa opção, aquela população só vai à urna sabendo quem ela quer que represente ela. Exatamente. Porque hoje o cara passa... Por exemplo, o cara mudou de Nova Iguaçu para Caxias. Mas ele não conseguiu mudar o título dele. Ele vai sair de Caxias para ir votar em Nova Iguaçu, para rever a família, os amigos e tal. Ele não conhece o que está passando na nossa região. Aí ele passa. Um cara oferece um valor, o outro oferece o outro. No final ele pega dali, ele volta num cara que ele nem conhece. Nem sabe quem é. E aí, de repente, aquele cara ajudou a votar num cara que não vai ter compromisso com a nossa população, nossa região. É um negócio muito difícil, né? Muito difícil. Mas eu não quero olhar para trás. Eu não quero olhar porque estão deixando de fazer. Eu tenho que fazer.
O que eu puder fazer, eu vou fazer. Primeiro, pedir a Papai do Céu, pedir as orientações dos meus líderes, como eu falei para o senhor, que é o Carlinhos, que é o doutor Izinho, que hoje é o Dudu Reina também, que é o nosso prefeito eleito lá, né? Que foi uma indicação do nosso querido prefeito Rogério, que ganhou com uma margem de voto absurda, 70 e pancada de voto na frente do segundo adversário. Né? Então, isso é a prova que o Rogério fez um grande governo. Eu quero seguir essa linha deles e implantar minhas ideias, que continuemos crescendo e a população cada vez mais satisfeita. Com isso é a aprovação do governo, 70 e pancada de porcentagem, é que a população está bem satisfeita. Está bem satisfeita, é verdade. Vereador, poxa, muito obrigado pela sua presença e eu gostaria que o senhor deixasse aí algumas palavras para os nossos inscritos, né? O que o senhor se compromete nesse mandato aí? Porque assim, o senhor sabe que depois das eleições todo mundo some, né? Os políticos todos somem. O senhor não sumiu, não, o senhor veio. Todos eles nos procuram antes, né? A nossa eleição... Mas o senhor não, o senhor foi eleito e o senhor está aqui conosco conversando. Isso é uma coisa bem positiva. No outro dia eu estava na rua trabalhando. Isso é bem positivo. Porque como eu disse para o senhor... Todo mundo desliga os celulares de campanha, vai todo mundo passear e some. O senhor não, o senhor está pé no chão mesmo. Isso me deixou bastante feliz aí com a sua conduta. O senhor está buscando ajudar a população, o senhor veio aqui conversar com a gente, quer dar uma satisfação para aqueles seus eleitores. Então, fala algumas palavras para eles, para que eles possam entender qual vai ser o seu projeto de governo para esses próximos 4 anos. O que eu quero dizer para você, população que confiou na gente e até aqueles que também tinham a sua escolha, eu quero dizer para todos vocês, nós vamos lutar incansavelmente por melhoria diária para o nosso município. Eu quero me comprometer com todos aqueles que confiaram na gente e dizer além. As crianças, os jovens, os adultos e os idosos. Vocês vão ter uma voz para representar vocês. Aquela política fala saúde, educação, lazer, esporte. E aí? Vai fazer ou vai ficar só na mímica? Nós vamos fazer a diferença diariamente na população. Vamos cuidar da educação, vamos cuidar da saúde, vamos cuidar do esporte, vamos cuidar de todos os casos que aparecerem no nosso gabinete para poder representar você. Pode ter certeza absoluta. Baixinho da Van, ele vai lutar incansavelmente, pois aquele que nos ajudou a eleger, ele vai estar do meu lado diariamente. Você vai estar tomando conta do Baixinho. Olha, Baixinho, olha o que você prometeu, olha o que você fez, olha o que você não fez. Porque é assim que eu quero trabalhar, com transparência e lealdade a vocês, tá bom? Um abraço e agradecer ao Marcelo aqui, te parabenizar por esse grande projeto. Projeto esse que está ali para Nova Iguaçu, não é isso, Marcelo? Não, a gente já está em Nova Iguaçu há bastante tempo, mas o senhor parece estar gostando da possibilidade de nós levarmos esse projeto lá para aquelas regiões mais longínquas, né, de Nova Iguaçu. Né? Toda a cidade de Nova Iguaçu vai conhecer o ônibus do Brasil sem alergia. Esse projeto fantástico, que não está só aqui no Brasil, né? Já está em outro país também. Na África e temos representação também nos Estados Unidos. Temos um representante científico lá, na Universidade do Texas, e 3 clínicas que atuam como nós lá nos Estados Unidos. Marcelo, muito obrigado pela sua oportunidade de estar aqui sentado no seu sofá, batendo esse papo, fazendo esse podcast. E pode ter certeza que em breve você vai estar lá em Nova Iguaçu também fazendo podcast com a gente, para poder você falar dos seus projetos, que eu venho aqui falar dos meus. Porque um trabalho como você faz, de suma importância, não somente para a população do Rio de Janeiro, Baixada, mas para todo o Brasil. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado pela presença, tá? Obrigado. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês e mais um podcast. É bom vocês conhecerem o trabalho desse vereador, tão bem falado aqui entre os nossos funcionários e que, de certa forma, eles praticamente me intimaram. Você precisa conversar com o vereador porque você precisa ver que ele é diferente. Ele não é igual àquela política velha que o Brasil já está cheio disso. Ele é uma pessoa realmente que tem um diferencial e que vai trazer muito alívio à saúde da população de Nova Iguaçu. Muito obrigado pela presença de vocês. Saúde e paz. Lembre-se sempre de contar com o Brasil sem alergia. Nós estamos sempre juntos de vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Obrigado.